Boa noite, tudo bem? Eu sou Gentil, sou fisioterapeuta, tenho residência em saúde materna e infantil, mestrado em fisioterapia pelo programa de pós-graduação da UFRN, com concentração em pediatria, e sou aluno de doutorado da UFRN também em fisioterapia com concentração em pediatria. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação e intervenção motora da criança com microcefalia. O conteúdo que nós vamos abordar nessa aula será o que é a microcefalia, como é feito o diagnóstico, a avaliação da criança com microcefalia e a intervenção fisioterapêutica na criança com microcefalia. Para contextualizar, eu acho que para mostrar por que nós estamos estudando e discutindo uma aula exclusiva para microcefalia, eu trouxe esse gráfico aqui, que foi feito através de uma pesquisa na PubMed, em que eu coloquei só o termo microcefalia, e aqui no eixo X a gente tem os anos de publicação, e no eixo Y o número de publicações que ocorreram durante esses últimos anos. Se a gente for observar, no ano entre 2015 e 2016, a gente teve o número de publicações multiplicados por 3. A gente aumentou em 3 vezes o número de publicações. E se a gente for pensar, por que a gente, com o boom de crianças com microcefalia que nasceram entre 2015 e 2016, e os pesquisadores têm procurado entender o que foi que aconteceu, o que foi que causou, o que é que essas crianças estão apresentando hoje e também relatando o que é que eles têm feito de avaliação e de tratamento. Eu vou trazer para a gente um pouco sobre o que tem sido avaliado e quais são as ferramentas que eles avaliaram e propostas de intervenção para nossas crianças com microcefalia. Então, o que é a microcefalia? A microcefalia ela é caracterizada pela medida do crânio menor do que 2 desvios padrões, abaixo da média específica para o sexo e idade gestacional. Então, a criança nasce, é medido o perímetro cefálico, e eu vou conferir se esse perímetro cefálico está abaixo da média ou não. Se ele tiver 2 desvios padrões abaixo, a gente considera microcefalia. Etiologia congênita e pós-parto. A congênita, ela vai ser genética ou adquirida. As infecções, elas estão dentro do grupo das adquiridas, até o processo de descoberta da Zika, os casos mais comuns eram toxoplasmose, citomegalovírus e rubéola. O pós-parto, eu tenho a genética e a adquirida. A adquirida pode ser por um AVC, pode ser por uma encefalopatia não progressiva. Então, tem esses dois tipos de etiologia, a Zika estando na adquirida por uma infecção congênita. Então, no processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, quando ele ocorre de uma maneira adequada, a criança não vai apresentar nenhuma alteração neurológica. Porém, já sabe-se que durante o processo de formação do sistema nervoso há alguma alteração, é esperado que sejam algumas alterações para determinado período. Se a gente for pensar que ela começa pela neurulação primária, passa por uma neurulação secundária, vem para o desenvolvimento do prosencéfalo e passa pela proliferação e migração neural, a microcefalia ela vai entrar durante esse período de proliferação. Algumas mães relatam que tiveram os sintomas no segundo e terceiro trimestre, mas também as crianças nasceram com microcefalia. Então, ainda se estuda como foi que se dá esse processo, sabe-se que os vírus da Zika têm uma afinidade maior com o sistema nervoso central, mas ainda tem se estudado como se deu isso e é necessário mais estudos longitudinais para avaliar de fato como foi que aconteceu. Então, nos últimos anos, lá desde 2015, eu trouxe para a gente um panorama do que aconteceu nesses anos, para a gente entender a importância de estar discutindo um pouco sobre a microcefalia.
Entre anos de 2010 e 2014, a incidência de crianças com microcefalia era em cerca de 163 casos por ano. Entre outubro de 2015 e julho de 2016, foram notificados mais de 8.500 casos, sendo em julho de 2016 confirmados 1.709 casos confirmados, sendo 102 óbitos. Se a gente for pegar essa taxa de incidência com essa taxa que era a incidência por ano entre 2010 e 2014, nós temos em 10 vezes mais o número de casos de microcefalia em menos de um ano. Por isso a importância e o bom de estudar a criança com microcefalia. Então, lá em outubro de 2015, começou-se a observar lá no Pernambuco, no IMIP, quantas crianças tinham nascido com microcefalia. Na verdade, começou-se a perceber que a incidência das crianças com microcefalia estavam aumentando, então eles notificaram ao Ministério da Saúde, que notificaram a Organização Mundial de Saúde sobre os casos. Em concomitante, em paralelo, em novembro de 2015, no mesmo ano, surgiram casos de crianças com microcefalia lá na Polinésia Francesa. Então, já se acendeu uma luzinha de precisamos prestar atenção e investigar esses casos. Quando foi em novembro de 2015, em investigação sobre o líquido amniótico em uma criança que foi a óbito, observou-se que havia a presença de vírus do Zika nessa criança. Então, começou-se a estabelecer uma relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Quando foi no mesmo mês, foi decretada a emergência de saúde pública de importância internacional e foram, então, tomadas várias medidas de vigilância epidemiológica, de abarcar essas famílias, de trazer uma assistência para essas famílias e quando foi em julho de 2016, o último boletim que eu peguei para essa aula, já tinham sido notificados e confirmados 1.700 novos casos de microcefalia. Então, se a gente for ver a tabela, o Nordeste é a região que tem mais casos de microcefalia confirmados. A gente viu que até julho de 2016 tinham sido confirmados 1.709 casos. No Nordeste, só no Nordeste foram 1.466. Então, boa parte das crianças com microcefalia foram do Nordeste, estão do Nordeste. Eu trouxe mais um mapa para a gente frisar aqui o que aconteceu. Aqui, esse mapa são os casos notificados. A gente vê uma maior concentração no Nordeste. E esse mapa aqui são os casos confirmados, que a gente vê uma maior concentração também no Nordeste. Daí a importância da gente estudar e entender de onde veio essa relação do Zika com a microcefalia e por que a incidência, tendo em vista que de Zika, de dengue, atingiu todo o país. Então, como é que eu diagnostico a criança com microcefalia? Eu vou medir o perímetro cefálico dessa criança nos primeiros horas de vida e vou comparar numa tabela que ela tem para meninos e para meninas os dias de vida e o desvio padrão. Se essa criança ela tem o perímetro cefálico 2 desvios padrões abaixo do esperado, ela é com o diagnóstico bate com microcefalia. Se é menos 3 desvios padrões abaixo, aí ela é considerada microcefalia grave. Ah, mas só isso vai me dar o diagnóstico de microcefalia? Não. Pode ser que a criança ela tenha uma predição a nascer com o período cefálico menor, pode ser que ela seja menorzinha. Então, a gente tem que mandar encaminhar para um exame de imagem para a gente ter certeza se tem alguma alteração neurológica nessa criança. Aqui está a tabela para as meninas, que a estrutura é a mesma dos meninos, só que com valores menores. Então, medir o perímetro cefálico, eu vou encaminhar para avaliação diagnóstica, vou encaminhar para uma avaliação de imagem. Algumas mães, elas já receberam esse diagnóstico da microcefalia durante a gestação, porque eles fizeram o exame de ultrassom
durante a gestação e constataram calcificações cerebrais e uma redução do perímetro cefálico. Em sua maioria, as mães não receberam esse diagnóstico na gestação. Então, é necessário um exame de ultrassonografia transfrontanelar ou uma tomografia computadorizada e uma ressonância magnética. No geral, a presença de alterações vão ser as calcificações, as atrofias ou as disgenesias dessas crianças, tanto na ultrassom quanto na tomografia ou ressonância. Então, fiz o diagnóstico, aí a gente vai ver agora como é que eu faço essa avaliação. Dentro da avaliação, a gente espera-se que encontre alguns aspectos clínicos. Nessas crianças, é comumente encontrar a epilepsia, geralmente são crianças que convulsionam. Os artigos têm apontado que o quadro pode ser considerado uma paralisia cerebral. Elas vão ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficits visuais e auditivos e alterações ósseas, principalmente artrogripose ou depois desenvolver deficiência na absorção do cálcio devido à falta de impacto, né? São crianças que muitas vezes elas não vão ficar na posição bípede, né, em pé. Então, pode ser que elas tenham fraturas ou algumas alterações ósseas por isso. Mas do nascimento pode ser em decorrência da artrogripose que algumas crianças de microcefalia apresentaram. Então, se a gente for pensar dentro do modelo da CIF, em função estrutura, geralmente elas vão ter alteração de tônus, limitação de amplitude de movimento, alteração dos reflexos, vão ter uma função motora grossa reduzida, geralmente eles são classificados no GMFCS 4 e 5, vão ter uma mobilidade reduzida e vão ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Nesse momento, que a gente tá fugir um pouco da parte motora e pensar um pouco por que essas crianças estão internando. No geral, são crianças que estão chegando nos seus 3 anos de idade, né? Se a gente for pensar que começaram a nascer em 2015, são crianças que já deveriam estar se alimentando com comida sólida, mas que em sua maioria ainda estão no processo de alimentação pastosa. São crianças que estão tendo hipotonia cervical, então algumas já têm controle cervical, mas outras ainda não ganharam esse controle cervical. E são crianças que apresentam disfagia. Então, uma criança com disfagia que apresenta hipotonia cervical, não tem controle do tônico, para alimentar essa criança, ela tem que estar muito bem posicionada. E muitas vezes são crianças que não têm cadeira de alimentação ou não têm cadeira de rodas. Os pais não sabem posicionar bem essa criança para alimentar, então elas engasgam. No que elas engasgam, elas vão ter uma broncoaspiração. No que elas vão ter uma broncoaspiração, elas vão ter uma pneumonia e vão precisar internar. Então, esse é o motivo das crianças estarem internando no momento. E esse é o motivo um dos motivos da gente trabalhar interdisciplinar. Porque se eu, como fisioterapeuta, identifico uma demanda dessa disfagia, e a mãe não faz fono, aí eu tenho que encaminhar essa criança para fono, eu tenho que orientar essa mãe como posicionar bem ela, para ela tentar alimentar essa criança, e a fono vai conseguir orientar essa mãe de qual a melhor colher, de como estimular, fazer alguns exercícios antes da alimentação, e a gente consegue casar os atendimentos para que essa criança se alimente melhor e evite broncoaspirações. Então, o que é que tem na literatura e quais são os instrumentos que o pessoal que está publicando na microcefalia tem utilizado para avaliar o desempenho motor dessas crianças? Eu trouxe para vocês alguns artigos que eu encontrei. Esse foi uma revisão integrativa em que eles pegaram e analisaram como desfecho o desempenho motor alterado e a epilepsia nas crianças com Zika. E foi uma revisão que eles selecionaram 8 publicações, entre eles relatos de casos, série de casos e estudo de coorte. E nesses estudos só foi usado um instrumento objetivo de avaliação do desempenho motor, que foi a TIMP,
que a gente já discutiu em outra aula aqui do Telesaúde, que é de avaliação de desenvolvimento motor. Então, se vocês quiserem um pouco mais de informações sobre essa ferramenta, eu recomendo voltar e assistir a aula de avaliação do desempenho motor, do desenvolvimento infantil, desculpa. Nessa revisão, as alterações motoras encontradas foram reflexos primitivos presentes, hipertonia, uma hiperreflexia, presença de clonos, uma hipertonia associada a uma hipotonia, tônus flutuante com discinesia simétrica, déficit visual e disfagia. Já esse outro estudo, ele avaliou a funcionalidade das crianças com microcefalia. Esse estudo ele foi feito com 34 crianças, coletadas em 4 cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e eles tomaram como base o Core-7 para a paralisia cerebral. Então, eles, dentro da CIV, eles selecionaram 25 categorias. 8 de função, 1 de estrutura, 8 de atividade e participação e 8 de fatores ambientais. Dentro dos instrumentos utilizados, eles usaram a PED, o GMFM, o VAS, o ISQ, a Eschoff e a goniometria. Dentro desses instrumentos aqui, o que é mais voltado para avaliação de desenvolvimento motor é o GMFM, que vai avaliar a função motora grossa, e ele é validado para as crianças com paralisia cerebral. Então, alguns estudos têm utilizado o GMFM para quantificar o desenvolvimento motor das crianças com microcefalia. Dentro desse estudo, a gente pode notar aqui que, em sua maioria, eles têm dificuldade para andar, para comer, para autocuidado e têm alterações de sono. Então, são crianças que vão ter atraso no desenvolvimento motor mesmo. Esse outro estudo, eles usaram a Hamilton e o ASQ3 para avaliar o desenvolvimento dessas crianças. O ASQ3 está lá na aula que eu citei agora da TIMP, então recomendo vocês a analisarem. E dentro das 19 crianças, eles observaram que 15 apresentavam atraso do desenvolvimento motor. Eu trouxe para a gente essa tabela só para mostrar como está condizente com o que eu falei sobre a internação. Das 15 crianças, 6 já tinham internado por pneumonia, já tinham sido hospitalizadas por pneumonia. Então, a gente precisa se atentar também aos outros sistemas, como também, olha, infecções intestinais. São crianças que, no geral, apresentam constipação. Então, se a gente não tiver um olhar mais amplo, mais holístico para essa criança, a gente pode estar negligenciando um bom tratamento. Esse outro estudo, ele avaliou 24 crianças lá de Pernambuco, com a Denver 2. A Denver também está lá na aula que eu já citei. Ela avalia linguagem, motricidade social e adaptativa. E o interessante desse estudo foi que ele pegou crianças com média de idade de 19,3 meses e ele mostrou qual a idade que ele está hoje e a idade que ele estaria de acordo com os marcos. A idade motora seria de 2,7 meses. Se a gente for pensar, são crianças que ainda estão adquirindo controle cervical na posição de prono. Então, são crianças bem atrasadas, dada a vista a idade média de a DEM base para as perguntas da caderneta da criança, do desenvolvimento infantil. Então, ela é bastante utilizada aqui no Brasil. Então, só concluindo, são crianças que vão ter alterações de tônus e vão ter crianças que vão ter atraso no desenvolvimento motor. Todos esses artigos que eu elenquei, eles são da criança do síndrome do Zika vírus com a paralisia cerebral. Então, quando a gente for discutir intervenção, eu vou trazer algumas publicações das intervenções que têm evidência para paralisia cerebral, tendo em vista que, em sua maioria, os artigos relacionam a criança com microcefalia da Zika com o quadro de paralisia cerebral. Então, o que é que a fisioterapia pode fazer? O diagnóstico já foi feito, foi medido o perímetro cefálico, fez exame de imagem, escolhi qual é a minha ferramenta
quantitativa de avaliar o desenvolvimento, tendo em vista que eu já tenho avaliado goniometria, amplitude de movimento, reflexos, que é uma avaliação comum a todas as outras crianças. Escolhi qual instrumento eu vou quantificar do desenvolvimento, então eu vou pensar na minha terapia. Quando as crianças de microcefalia começaram a nascer, o Ministério da Saúde ele publicou as diretrizes de estimulação precoce, que é um material bem legal, que serve para também outras patologias. E espero que vocês entendam que estimulação precoce não vai depender do que você quer para cada paciente. Claro que algumas patologias elas seguem à risca o que é esperado, mas tem muitas patologias que a criança tem uma alteração neurológica e vai depender dessa alteração, em que área a lesão foi feia, eu vou ter que avaliar para ver o que eu vou fazer. Então, a estimulação precoce ela não tem uma receita de bolo. Eu preciso avaliar bem essa criança para eu tentar estabelecer metas a curto, médio e longo prazo com a família, para que a gente, junto, consiga estimular essa criança de uma melhor maneira. Além desse material, tem o curso de estimulação precoce do AvaSUS. Ele tem 120 horas de carga horária. É um curso gratuito, então recomendo para quem trabalha com pediatria assistir esse curso, porque é bem interessante. Ele é interprofissional, é para todas as profissões que estão lidando com crianças, então é um material que é bem interessante. Então, para eu traçar um plano de estimulação precoce, é interessante que eu tenha em mente as fases do desenvolvimento motor. Que na minha avaliação eu vou saber em que fase a criança está, em que idade motora a criança está, e qual estimular. Para isso, por exemplo, eu vou ter que estimular, se eu decido estimular o controle cervical, eu tenho N maneiras de estimular o controle cervical. Eu só quero que vocês entendam que todos os exercícios que eu faço na minha clínica, é importante que eu tente orientar a mãe e peça para que ela reproduza esses movimentos de uma maneira adaptada em casa. Então, eu faço movimento, estimulo, mas eu chamo essa mãe para que ela faça também comigo, para que ela consiga reproduzir esse movimento em casa. Então, aqui eu estou, por exemplo, usando a bola para estimulação do controle cervical. Aí, nesse outro, eu já posso pedir à mãe e mostrar uma estratégia, já que ela não tem a bola em casa, para ela estimular o desenvolvimento da criança através da conversa, em que eu tenho uma estimulação visual, auditiva, fazendo com que essa criança se interesse em elevar a cabeça. Essas fotos são lá do material das diretrizes de estimulação precoce do Ministério, que eu já elenquei aqui. Então, depois do controle cervical, eu vou estimular o rolar. Para estimular o rolar, eu também tenho várias estratégias. E é interessante ressaltar que, olha, estou aqui, estou estimulando a criança, mas eu já posso orientar a mãe como eu posso estimular esse rolar em casa e em outras posições. Lembrando que, para a criança se interessar, é interessante que eu investigue o que ela gosta, se ela prefere brinquedos com música, qual música ela prefere, porque a criança já tem preferência, então ela precisa estar motivada para fazer exercícios que ela não consegue fazer. A fisioterapia é desafiar essa criança de uma maneira lúdica, né? Então a gente precisa entender qual é o contexto dessa criança e o que é que motiva o desenvolvimento dessa criança. Controle de cabeça eu posso também estimular na posição sentada, que a posição sentada eu também vou estimular o controle troncular. Então, aqui eu estou usando a bola, mas eu já oriento essa mãe como eu posso fazer esse controle de cabeça, como eu posso estimular o controle de cabeça e o controle troncular em casa quando eu não tenho uma bola. É muito importante a gente mostrar à mãe como a gente consegue estimular a criança de maneira simples, com pouco recurso, porque muitas vezes ela vai na nossa clínica, ela vê os materiais, ela vê a estrutura e pensa que precisa de uma estrutura para fazer essa estimulação. E, no fundo, ela não precisa de muita coisa quando a gente fala de estimulação precoce.
Já tem até muitos materiais da Unicef, em YouTube, que é, ensinam a fazer brinquedos de maneira barata e que reaproveitem e que estimule a parte auditiva, sensorial, tátil. Então, é muito importante que a gente faça a nossa terapia, mas que os pais consigam adaptar os exercícios para fazer em casa. Vou estimular a posição de quatro. Muitas vezes eu posso usar, por exemplo, uma órtese. As crianças de microcefalia, muitas vezes elas têm espacidade flexora de membro superior. Então, eu posso usar uma extensora em membros superiores para favorecer a descarga de peso de membros superiores. Então, eu vou estar estimulando o controle de cabeça, mas também eu já posso recrutar uma ativação da musculatura torácica. Para algumas crianças, na minha experiência, poucas crianças apresentaram essa oportunidade de deambulação, mas eu posso estimular também o controle de cabeça e tronco e estimular a deambulação. Eu uso muito a posição bípede para eu favorecer a descarga de peso de membros inferiores e estimular a calcificação, estimular o efeito piezoelétrico dos ossos. Então, eu coloco um extensor em membros inferiores, posiciono bem a criança e eu coloco ela na posição de pé. Posso colocar uma órtese também, um afo nos tornozelos para deixar esse pezinho em 90 graus. E é muito importante, eu já falei para vocês, quais são as brincadeiras que ela gosta, para que a gente consiga envolver o máximo essa criança na terapia. Como eu também já falei para vocês, o envolvimento da família. Mas o que é que tem na evidência, o que é que tem na literatura sobre microcefalia? Eu mostrei para vocês o que o Ministério da Saúde falou, que é a estimulação precoce. Aí eu trouxe para vocês o que é que tem de evidência para criança com microcefalia. Como os artigos não têm falando muito sobre a intervenção, eu trouxe para vocês duas revisões sistemáticas do mesmo grupo de pesquisadores, que eles olharam quais são as intervenções que apresentam efeito para criança com paralisia cerebral. Eu recomendo essa leitura, porque eu acho que quem trabalha com pediatria precisa ler esses artigos, porque eles vão conseguir direcionar a nossa conduta de uma maneira baseada em evidência, que tanto, mas que a gente tem uma certa dificuldade em implementar. Então, essas duas revisões, eles pegaram o quê? Eles classificaram os estudos em verde, laranja e vermelho. O verde é faça, eu tenho bons resultados, eu tenho bons artigos, então eu tenho resultados. O laranja, ele foi dividido em provavelmente faça e provavelmente não faça. Os laranjas, muitos apareceram aqui pela dificuldade de estudos, de terem poucos estudos e terem alguns vieses no seu desenho. Então, quando ela fala em usar essas terapias laranjas, ela fala que a gente precisa ter instrumentos quantitativos que consigam mensurar se o que a gente está fazendo efeito, para que, se ele não estiver fazendo efeito, a gente mudar qual a intervenção vai fazer. E os vermelhos são aqueles que não façam porque não tem evidência científica. O legal desse estudo foi porque ela dividiu os desfechos de acordo com os domínios da CIF. Então, eu tenho estrutura em função do corpo, eu estou mostrando aqui o que é que melhora a espacidade, o que é indicado para contratura, o que é indicado para força muscular, o que é indicado para melhora da atividade motora e o que é indicado para a função e o autocuidado. Então, esse estudo aqui foi esse aqui de 2013 e o de 2014 ela tentou simplificar e mostrar mais fácil ainda o que pode ser feito na clínica para a gente tentar melhorar o desempenho dessas crianças. Então, ela mostra aqui que para a espasticidade eu tenho diazepam, convulsivante e a toxina botulínica. Para a densidade óssea, ela fala em
o bifosfonato. Para a contratura, ela fala da AFO, que pode ser um caixa seriado, em que eu vá ganhando amplitude de movimento e eu tenho que ficar trocando essa órtese. Para a funcionalidade, ela fala em treino baseado na tarefa e em programas domiciliares. Então, são coisas que a gente consegue fazer, mas que a gente precisa estudar para entender como é que eu consigo fazer uma boa intervenção baseada na tarefa e no contexto, para que a gente consiga envolver melhor essa família e ela consiga fazer um programa domiciliar de estimulação em casa. Nos laranjinhas, eu vou ter aqui a órtese para contraturas de membros superiores e membros inferiores. Eu vou ter a cirurgia ortopédica também para as contraturas. Realidade virtual para as habilidades motoras grossas. Treino robótico, treino de esteira e físio pós-operatório para marcha. Para a mobilidade, eu vou ter a tecnologia assistiva. E para a densidade óssea e integridade do quadril, eu vou ter recursos de postura em pé. Pode ser uma prancha ortostática. Eu uso no meu serviço uma extensora de membros inferiores e eu uso bolas e posicionamento para fazer com que ocorra essa bipedestação, né? Que eu coloque essa criança em pé para que eu melhore essa densidade óssea. Então, a minha intervenção precoce, ela vai ser pautada em 3 pontos. Em otimizar a neuroplasticidade, a função motora, cognitiva e comunicação, prevenir complicações secundárias, que são as úlceras, contraturas, e engajar e empoderar os pais e cuidadores. Porque assim eu vou ter um bom tratamento e para isso eu vou precisar de uma equipe interdisciplinar. Eu dei o exemplo da disfagia, mas eu posso ter outros desfechos que, se eu tiver uma boa equipe, um bom atendimento, eu consigo trazer resultados. Quando eu falo em equipe, eu incluo a família, porque a família é essencial no desenvolvimento dessas crianças. Então, só um resuminho aqui. Para eu ter uma boa avaliação, eu preciso pensar em estrutura, função, atividade e participação, observar essa criança como um todo, chamar essa família para definir metas e objetivos centrados na demanda da criança e da família, selecionar qual é a intervenção que eu vou fazer nas metas estabelecidas e reavaliar para eu ter noção se essa minha intervenção está fazendo efeito ou não. Por isso que é tão importante a gente utilizar medidas objetivas, porque a gente consegue quantificar e mostrar para a família o que é que tem melhorado e o que é que não tem melhorado. Só para a gente resumir e tentar enxergar esse processo de avaliação, eu trouxe um caso clínico. Foi uma criança do sexo feminino, nascida termo, né, 41 semanas, de parto vaginal. Ela mora com o pai, a mãe e a irmã mais velha. A mãe relata que descobriu a microcefalia após o nascimento da filha. Mamou exclusivamente apenas no primeiro mês de vida e em seguida entrou com complemento. Chegou ao serviço com 1 ano e 9 meses, buscando um atendimento multiprofissional, já que, segundo ela, não estava vendo melhorias na filha. Até o momento, realizava tratamento fisioterapêutico, fonoaudiológico e com uma terapeuta ocupacional em seu município de origem. Aqui a importância da gente trabalhar e trabalhar com a família, porque pode ser que essa mãe tenha achado que não estava tendo resultados, porque simplesmente as metas da mãe eram outras e as dos profissionais eram menores. Então, a identificação de metas e a identificação de resultados pode não ter sido igual. Então, essa mãe achou que não estava fazendo efeito e decidiu sair das terapias. Suas triagens e avaliações auditivas e visuais eram normais, com a epilepsia diagnosticada com 1 ano e 10 meses. Então, dentro do modelo da CIF, a gente vê que essa criança ela tem espasticidade grau 4 na Hirschhoff, restrição de extensão de cotovelo de membros superiores, hiperreflexia e alterações císticas na tomografia. Na atividade, a gente vai ver o GMFM dela, ela está em aquisição de controle de cabeça e ela é considerada um GMFCS 5. Em participação, ela participa do grupo de mães, não frequenta a escola,
mas faz natação. Esse grupo de mães acontece de 15 em 15 dias no nosso serviço, e é um grupo de apoio em que elas convivem, interagem, então faz parte da participação. Em fatores ambientais, ela usa uma órtese para posicionamento de tornozelo, vistas, e os pais são bem empenhados e recebem ajuda de outros familiares. Os fatores pessoais, ela é do sexo feminino, brinquedos musicais e reconhece e tem preferência pelos profissionais que já atendem. Aqui é o GMFM que eu falei, ela foi avaliada quando chegou no serviço, com 1 ano e 9 meses, ela estava lá no entre o 10 e o 20, bem mais próximo do 10, e com 6 meses depois ela foi reavaliada e estava acima do 20. Se a gente for ver a curva do GMFCS dela, os 5, ela está bem próximo do esperado, então ela ainda está no período de aquisição. O GMFCS, só para lembrar, ele vai de 1 a 5, onde 1 é uma criança independente, que não precisa de ajuda para fazer suas atividades, e o GMFCS 5 é uma criança que precisa de suporte para suas AVDs. Então, essa criança está evoluindo, mas pode ser que ela estagne se a gente for pensar nas curvas de desenvolvimento relacionadas ao GMFCS e ao GMFM. E para escolher a intervenção, a gente tem que pensar sempre nos domínios da CIF. E as F-Words, elas vêm para direcionar essa intervenção. Que o que são as F-Words? São 6 palavrinhas que começam em F no inglês e que foram traduzidas para o português para que a gente tente trazer saúde e qualidade de vida para essa criança e para essa família. O primeiro, que seria o FUNCTION, que está relacionado à funcionalidade, que visa que essa criança não seja funcional, o mais funcional possível, mesmo que ela demore um pouco mais a fazer suas atividades, que ela tenha um pouco mais de dificuldade, que ela tenha adaptações, mas que ela seja funcional, que ela seja independente dentro do contexto dela. Família, que vem de family, é a base. A gente precisa envolver essa família, ela precisa de momentos de interação com seus parentes. Fitness, que foi traduzido para saúde, se a gente consegue colocar essa criança numa atividade física, é importante, porque eu vou trabalhar condicionamento aeróbico, vou trabalhar socialização, vou trabalhar inserção e vou trabalhar qualidade de vida. O Friends, que foi traduzido para amigos, é importante que ela vá para a escola, que ela seja inserida em todas as atividades e que a gente consiga adaptar essas atividades para que ela interaja. Fun, que no português foi traduzido para diversão. Essa criança ela precisa socializar. Muitas mães acreditam que quanto mais terapia essa criança tiver, melhor resultado ela vai ter. Mas essa criança ela também precisa de socialização, ela precisa se divertir. E muitas vezes a terapia é diversão, mas é diferente dela estar num contexto social. E Future é futuro, que a gente consiga, usando todos esses Fs, garantir uma melhor qualidade de vida e um futuro para essa criança e para essas famílias. É isso, obrigado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.